Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de outubro, nós vamos meditar de Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o Antigo Testamento com este livro, que é o último livro da série Profetas Menores. Isso mesmo, e amanhã nós iniciaremos o Novo Testamento. Isso mesmo, eu estou cada dia mais feliz, porque estamos finalizando um ano onde muitas pessoas têm priorizado a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem feito diferença na vida de muita gente que decidiu neste ano iniciar o dia priorizando a palavra de Deus, né? Ou se não teve tempo durante a manhã, inseriu a palavra de Deus na hora do seu almoço, no final do dia, mas o importante é ter esse tempo, né, de meditar na palavra de Deus, ter esse tempo de ler a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus e fazer dela como parte integrante da sua vida, né? E nós vamos ver nesse último livro, que é o livro de Malaquias, quem escreveu foi o próprio profeta Malaquias. O nome dele significa mensageiro, isso mesmo. E esse último livro, ele vem com um objetivo. Qual é o propósito desse livro? É revigorar aquela comunidade ali que estava abatida, né? Eles tinham, sim, voltado do exílio babilônico e encontraram tudo destruído. Então, se nos dois últimos profetas menores nós falamos sobre a reconstrução do templo, aqui em Malaquias nós vamos ver a mesma coisa que profetizou Neemias, a reconstrução ali da própria cidade, dos muros, né? Então é isso que nós vamos ver no livro de Malaquias. O povo de Israel, ele volta do exílio e eles voltaram à terra prometida, mas aquela terra ali não tinha aspecto nenhum de terra prometida, era necessário um esforço de reconstruir, né? Então nós vamos ver um resumo deste livro aqui. Primeiro, o amor de Deus, né? Derramado sobre este povo. A infidelidade de Israel, ele vai falar novamente sobre o pecado, né? Apontar o pecado deste povo, como Neemias fez. E o justo julgamento de Deus. Nós vamos ter mapa bíblico, vou disponibilizar lá no meu perfil, Rubenita Leão, no Instagram e no Facebook, para que você possa olhar com maior calma, né? E ter um vislumbre do que é o livro de Malaquias. Então, nós vamos falar a respeito desse, que o primeiro título vai falar do amor de Deus por Jacó, nessa representação do povo de Deus, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o primeiro, todavia amei Jacó. Porém, aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei e Edom será chamado terra da perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, lembrando aqui que Edom representa ali os descendentes de Esaú. Então, nós estamos falando aqui, né, de povos que tinham parentesco entre si.
Jacó, né, que originou as 12 tribos de Israel, e Esaú, seu irmão, que lhe vendeu o direito da primogenitura, que originou o povo de Edom. Então, estamos falando aqui de vínculos, né? Os nossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. E o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sacrifício sobre o meu altar, tão imundo que ainda perguntas, em que havemos profanado? Nisso que pensais. A mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animais cegos para sacrificardes. Quando isso não é mal? E quando trazeis coxo, enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso será que ele de agrado receberá de ti e a ti será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Então, o que Deus está falando, né? Que eles já sabiam qual era a determinação, aquilo que Deus prescreveu lá em Deuteronômio 15, 21, como deveria ser o animal que deveria ser sacrificado, que deveria ser aquele animal sem nenhum defeito, tinha as qualificações, mas o que eles faziam? Traziam aquilo que não prestavam para eles, animal cego, coxo, e aí Deus fala: vocês querem que eu aceite isso? Se você oferecesse ao seu rei, ao seu governador, ele aceitaria, acharia bom isso? Por que eu tenho que aceitar? Esta está sendo a conversa aqui, né? Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acendesse, deu balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e eu, em todo lugar, lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazes oferta. Aceitarei eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é desprezível entre as nações. E aí, o castigo aos sacerdotes. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no teu coração dar honra ao seu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não respondes, propordes isso no coração. Isso que vos reprovarei a descendência, afligirei excremento do vosso rosto, excremento do vosso sacrifício, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei
este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Em minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambos lhe dei, eu para que me temesse, com efeito, e ele me temeu, tremeu por causa do teu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Vós tendes desviado do caminho da vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. E aí a advertência contra infidelidade conjugal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não vos criou o mesmo Deus? Por que sereis desleais um para com o outro, profanando a aliança dos vossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará da tenda de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer das vossas mãos. Não fez o Senhor um mesmo, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais infiéis. E aí a vinda do Senhor é precedida no finalzinho do capítulo 2. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e deste é que ele se agrada, ou está o Deus do juízo? Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que começa o capítulo 3. Isso é um cumprimento de uma promessa. Promessa essa que daqui de Malaquias 3 se cumprirá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 10. Em Marcos também, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, Lucas 1, 76 e Lucas 7, 27. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como postaça dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E aí, ele ainda continua falando sobre dízimos e ofertas. No versículo 6 do capítulo 3. Ele fala assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste.
tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha que esclarecimento nós temos aqui trazido por Malaquias sobre a questão de dízimos e oferta. Não deixe de meditar nesse texto. Nós sabemos, né, que a oferta é algo voluntário. Você dá, né, de coração, você oferta com deliberalidade. Já o dízimo é ordenança, né? 10% daquilo que você recebe, é mandamento, né? Então, muita gente tem desprezado. E isso é um segredo espiritual da prosperidade. Medida recalcada, sacudida e transbordante. À medida que você tem liberalidade, né, na oferta, no dízimo, você não tem apego, você tem um coração voluntário diante do Senhor. O Senhor derrama bênção sem medida sobre a sua vida, não é? E aí ele fala, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, para que a vossa causa, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveita temos cuidado de guardar os seus preceitos e em guardar de luto e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, o que temiam ao Senhor falavam um com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o injusto ou perverso, entre o que serve e o que não serve, entre o santo e o profano. E aí o capítulo 4, pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho no dia em que vem o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas sereis, saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria.
Pisareis o perverso, porque o farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem lhe prescrevi no Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então ele está falando, né, sobre a unção que havia sobre o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa mais linda aqui, né? Então, aqui há uma promessa de um derramar, de uma unção, né? Que ele fala aqui, que ele enviaria o profeta Elias. Então aqui nós estamos falando de uma representação, de uma unção que será derramada, unção essa que restaurará as famílias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Né? Que coisa mais linda é essa, né? Que promessa mais extraordinária nós temos na finalização do profeta menor e o encerramento do Antigo Testamento aqui com Malaquias. E amanhã nós iniciaremos o Novo Testamento. Convide alguém para iniciar essa jornada do Novo Testamento. Talvez você ainda não tenha o costume de ler a Bíblia, conhece alguém que tem dificuldade de entender a Bíblia, de ler a Bíblia, convide ele, convida ela. Se inscreva aqui no canal, dá um joinha, curte esse vídeo, compartilha lá no grupo da família, vamos crescer nesse, priorizando a palavra de Deus. Eu sonho com um exército de pessoas todos os dias priorizando a palavra de Deus. E eu sei que muita gente tem sonhado comigo e isso tem acontecido nos 4 cantos da terra. Glória a Deus! E eu agradeço a Deus todos os dias por você permanecer aqui comigo, priorizando a palavra de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos dia após dia que o Senhor tenha liberdade de falar conosco. Abre o nosso entendimento e revela a nós, sim, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.